Tô na pista na área. E hoje, galerinha, a gente vai falar mais uma vez aí sobre segurança viária. E trouxemos 2 convidados aqui, quente, hein, cara? Convidado quente. 2 caras aqui da área de segurança viária. É muita experiência. Estamos aqui com o Marcelo Rezende, mais de 40 anos aí na área. Não, 40 não, Marcelo, vamos falar assim, um pouco mais do que experiente, para ficar bom, para ninguém saber muito da idade, né? Marcelão trabalhou aí na Sete Rio, fez projetos, trabalhou também com consultoria e hoje vai vir aqui falar um pouco da sua experiência e falar um pouco dos produtos que ele tem aí. E o nosso segundo convidado, senhor Fabinho. Pode chamar você de Fabinho? Todo mundo chama de Fabinho. Fabinho, é isso aí. Fabinho também, com 30 anos de experiência no mercado aí. Veio do mercado de sinalização desde pequenininho, já veio do mercado de sinalização e decidiu lá nos anos 2010, 2011, já dar um rumo para a sua própria empresa e vem apresentar ela para nós aqui. Fale um pouquinho aí, vocês dois, meus amigos, podemos começar com você, Fábio? Bora. Apresenta um pouquinho aí você, do que você faz, o que você veio apresentar para nós aí. Bom, a gente trabalha com segurança viária, né? Esse é o ponto, nós estudamos muito a respeito e a gente foi a fundo nesse tema, que é um tema ainda novo no Brasil, né? A gente começou a tratar de segurança viária e deixar de tratar de maquiagem de rodovia há pouco tempo, né? A gente vai falar assim, começo mesmo de 2010 que começou a ter as normas técnicas mais específicas para isso, que o mercado passou a olhar para esse tema de segurança, né? Então a gente viu aí uma oportunidade de propor para o mercado soluções ainda que não tinham aqui no Brasil, né? E que também ainda são pouco populares ainda fora. E a gente viu esse mercado ali um pouquinho aberto, todo mundo de repente brigando pela mesma coisa, e a gente foi tentar fazer algo diferente, né? Que aí... Legal, isso é importante. O importante é trazer novidade, né? E você vai falar um pouco dessas novidades para nós aí, já. Marcelão, quer se apresentar? Dá para resumir. 40 anos em 1 minuto. Porque, na realidade, eu já trabalho na área rodoviária desde do primeiro emprego, né? Já comecei moleque com meu tio aprendendo, sendo auxiliar de topografia, depois comecei a trabalhar com projeto, quando técnico, depois me formei, ao mesmo tempo trabalhava na companhia de engenharia de tráfego a Sete Rio, né? E fazendo as minhas consultorias de supervisão, posso dizer que a gente já passou por todas as áreas possíveis, né? Já manja um pouquinho, pelo menos. Então, e dentro especificamente da área de segurança viária, foi quando eu entrei na Sete Rio que eu entendi o lado realmente de pensar em engenharia de tráfego, como fazer mais com menos, como prestar atenção em assuntos que a gente nem imaginava que precisavam ser notados e percebidos num planejamento, quando foca a segurança viária, né? As pessoas não imaginam o que pega na construção, por trás da rodovia, né? Aí o cara fala, tem que prestar atenção nisso? Tem. Se você quer fazer um projeto de segurança viária, você tem que prestar atenção nos mínimos detalhes. Partindo das boas técnicas e as boas práticas e também a análise do comportamento humano do usuário que trafega para aquela via. Tudo isso tem que ser percebido. Sim. Tá certo? Então, as rodovias são feitas por seres humanos e não para carros. Tá certo? Exato. Então, principalmente partindo disso aí, você chega num bom projeto. E aí, estou junto com o grupo Renova, Ecopost e companhia, desde 2018, trabalhando nesse projeto, apaixonado com afinco e dedicação. Que legal. Quer falar um pouquinho, Ayrton, do que eles vieram apresentar para a gente aqui? Claro, com certeza. Eu lembro do Fabinho, isso aí em 2010. 2010. Quando nem se falava ainda de suporte colapsível, né? Ainda falava assim... 2010 eu acho que eu tinha uns 13 anos. Eu tinha uns 8, mas já estava trabalhando. Há mais de 8. Ou uns 10 anos já trabalhando. E daí nós tivemos a oportunidade de receber o Fabinho e o pai dele, nosso amigo Pedro, estava lá, Pedrão, estiveram lá em Tatuí, numa concessionária de rodovia que nós trabalhávamos. Tatuí. E estava falando sobre colapsividade, era tudo muito novo, a gente não entendia muito bem o que era, ainda não tinham sido feitos os testes, e ouvindo o Fabinho, o Pedrão falando, não, olha... a gente tem que fazer um teste que bate o carro, e estava eu e estava o Renzo, que era o meu gerente na época,
E o Renzo, não, vamos ver, a gente arruma um carro, eu ajudo com um carro, mas, né, daí o Pedro falou, não é bem assim, existe toda... Queria mandar um carro. Eu tenho um carro lá, dá para fazer o teste. Não, tem toda uma forma correta de fazer, né, aqui no Brasil não existem laboratórios para isso. Fala um pouquinho para nós, como é que surgiu essa ideia dos suportes? A gente começou a trabalhar com postes por conta da dificuldade de encontrar madeira no Nordeste. Na época, meu pai era sócio de uma empreiteira, né, do mercado, uma empreiteira forte, e não tinha no Nordeste. Eles exigiam poste de madeira de lei, não tinha eucalipto, não aceitava eucalipto, então ficava aquela coisa, e sabe que madeira de lei é complicado, né? Então ele ficou com muito receio, ficou com medo de utilizar as madeiras, se o certificado que vinha era verdadeiro, não era verdadeiro. Então, foi aí que surgiu a ideia de fazer um poste em um material alternativo, né, que é o plástico reciclado. Né? O que eu acho que o que a gente transformou mesmo é a questão do poste, né? O poste sempre foi renegado ao segundo plano, ele não existe, né? As placas estão ali, sempre foram instaladas e seguras pela mão de Deus, né? Porque... A gente falou disso no DENIT a semana passada, porque a gente sempre fala assim, a sinalização vertical é a placa. Mas ninguém estava falando do suporte, da a importância que deve ter. Inúmeras vezes eu apresentando toda a característica do poste, toda a questão de segurança, não pega fogo, é ecológico, é isso, aquilo, ainda antes da parte da segurança. Quando eu acabava a minha apresentação, eu perguntava, falava, e a placa, você faz também? Eu queria morrer, né? Mas a gente foi identificando esse problema, né? E isso fez com que a gente também aprendesse a lidar com essa característica, né? Então a gente trouxe a luz para essa questão do poste, né? E a questão da segurança, eu já vim do mercado de vertical, eu fazia placas, né? E a gente já ouvia falar dessa palavra, né? Colapsível e tal, né? E na construção do projeto inicial, a gente pensou nisso. Falou, a gente tem aqui um produto que tem características mais seguras do que um poste de aço normal ou um poste de madeira, né? E aí a gente passou a explorar isso. E teve uma questão do início do nosso trabalho, que a primeira instalação que a gente fez foi numa concessão aqui no Planalto, né, entre o Planalto e o litoral de São Paulo. Sim. E o profissional lá envolvido, o Álvaro, né, que é nosso amigo também, e um profissional bem competente. O Álvaro já esteve aqui com a gente. Já esteve com vocês? Ótimo. E ele olhou para isso e falou assim, eu vou colocar, porque não dava tempo de colocar as defensas, vou apostar. Ele fez uma aposta, né? E aí começou a dar alguns acidentes de evasão. E ele registrou e começou a mandar. Foi aí que a gente falou, poxa, não é só achismo, né? A gente só não acredita que isso existe realmente uma característica que a gente precisa estudar a fundo. E aí começou o problema, porque o tema é muito complexo. Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui para a galera que às vezes não está dentro do sistema. Quando você diz acidentes com evasão, o que isso significa? Significa que o carro bateu e foi embora, não deu registro do sinistro, né? Ah, que legal, tá vendo? Não tem sinistro. Então, aparecia lá a placa, sacizinho com um pezinho só, e o poste lá dobrado lá na frente, e o carro foi embora, ou seja, ninguém se vitimou, ninguém se machucou. Até porque quando o cara bate na estrada assim, ele tem esse sinistro, ele tem que pagar o mobiliário da rodovia, né? Sim. Então, a primeira coisa é dar o pé, né? Então, foi isso que levantou pra gente esse sinal de que a gente devia estudar a fundo o tema. E vocês sentem muita dificuldade hoje de implementar essas boas práticas, essas coisas em todo o campo? Eu digo, vai em concessionária, vai em DRs, em DENITs da vida, todo mundo. Ainda se tem uma certa restrição. Você está falando de terraplanismo? Tem terraplanismo, sim. Ainda tem. Tem muita gente que ainda é reclusa e fala, não ainda tem. Isso é muito moderno. A gente usa como técnica de informação, rodar o Brasil incessantemente os 4 cantos do Brasil. Né? A gente consegue atingir aí diretamente um público anual em torno de 1.200 pessoas com esse
e todos os especialistas da área, técnicos, arquitetos, projetistas, né, técnicos de manutenção, conserva, de todas as áreas. E ainda é muito comum, como o Fábio falou, de você não prestar atenção na questão do suporte. Você não prestar atenção na importância que a estrutura que está à margem da rodovia, que na nossa norma fala lá e define como obstáculo fixo, né, precisa ser tratada de forma que o usuário, o ser humano que está conduzindo o carro no ato do acidente, ele possa ser minimizado pelo impacto gerado num obstáculo, tá certo? Então, implementar isso para as pessoas é muito difícil. Nós temos hoje, tanto nas concessões quanto nos órgãos públicos, pessoas com uma especialidade, com uma capacidade imensa, mas pressionado ainda pela cultura do Brasil do menor preço. Então, a cultura do menor preço faz com que o gestor, quando ele tem dinheiro, disponibilidade, que o planejamento que ele fez saia, ele opte sempre pela menor questão. Então, a segurança está um pouco à frente da questão do meio ambiente. Já está avançando, porque tem lei, tem aí o PENATRANS, que é o Plano Nacional para a Redução de Sinistros ou severidade dos acidentes. Então, existe já um arcabouço legal muito pesado para isso, tá? Mas ainda existe essa dificuldade do gestor de utilizar a segurança. Uma por cultura, ele acha que quando você fala de projeto de segurança viária no Brasil, todo mundo pensa de defesa. Outra de mudança de pensamento, porque ele protege o obstáculo, não protege o usuário. Tá certo? Então, isso é uma questão bem eu já fiz sensível, isso. Eu sou das épocas que eu protegia a minha passarela, protegia a minha placa, entendeu? Então, mudança de comportamento, de pensamento do gestor e mudança na questão das políticas que se aplicam no Brasil na infraestrutura rodoviária é que ainda dificulta um pouco, tá? Tem gente que fala, não, mas madeira é mais barato. De fato, madeira é mais barato. Mas é a melhor solução? Como vocês mesmos falaram, placa é o principal foco de uma sinalização vertical. Aliás, o Código de Trânsito brasileiro, os manuais falam de sinalização. Né? Estudo dos sinais. Só que quando você desenvolve do jeito que chegou a desenvolver a tecnologia dos sinais, que você tem aí sinais hoje garantidos pelas empresas de película com 15 anos de durabilidade. E aí você vai colocar um poste de madeira porque é mais barato e que dura 2, 3 anos, tem estado do Brasil que só dura 1 ano. Tem estado no Brasil que eu tenho a gente tem que pensar que o país é continental. Então, ele tem do 8 ao 80. Ele tem do frio ao calor extremo, ele tem da umidade à secura. E a gente também tem que pensar nessa parte de local, né? Tem que. E hoje no Brasil, com essa dimensão que a gente encontra um mesmismo. Todo mundo faz porque o outro já fez. Então, não, se o fulano fez, deu certo, eu faço assim também. Eu aprendi com o encarregado antigo que me botou no trecho a fazer desse jeito. Você já ouviu aquele cara que falou assim, eu faço isso já há 30 anos. 30 anos. Ou às vezes o cara começou faz 5 anos, ele fala, eu já faço isso há 30 anos. Eu aprendi com o melhor cara do setor. Então, é assim também com obra. Você vai fazer uma obra na tua casa e fala, olha, eu quero que você use o traço esse. Não, eu só uso o traço 3:1. Eu aprendi assim, eu faço pra tudo, nunca uma casa É o complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim. Exato. Então, mudar esse conceito no Brasil, nas diversas esferas, nas diversas camadas que compõem o processo, desde o cara que está lá na operação, implantando, até o cara que planeja e o gestor que decide, é muito difícil. Mas a gente está caminhando, porque existe um bloco de boas empresas, de pessoas pensando sempre no melhor. Eu acho que está caminhando. Eu acho que demora um pouco, mas eu acho que o bom sempre vai acabar prevalecendo. O mercado é conservador, né? Ele é conservador por natureza. A engenharia, ela é uma técnica, né? E é para a segurança dos projetistas, é melhor não mudar. Né? Então, já começa desse princípio. Né? Então, eu estou fazendo isso há bastante tempo. Né? O que a gente tem no Brasil é um negócio de uso e costume. Né? A gente só faz uso e costume assim, historicamente. Então, porque... o que você fez? A primeira placa, como é que o cara foi lá, pegou um pedaço de madeira, talhou ele, meteu uma placa lá e já era. Né? Aí pega assim, um tubinho, pegou um tubinho de aço, vai lá, coloca uma placa, tá feito.
O EcoPost foi o primeiro produto a ter estudo de vento. Não tinha estudo de vento, né? Ninguém fazia. Você tinha lá uma tabela, só que ninguém nunca tinha visto essa tabela. E, né, porque a gente usava as madeiras e usava os perfis de aço. O aço de I, né? Era os as I5, I8, I, Viga. Aquilo é um trio de trem, né? Sim. E aí veio o perfil C. O perfil C foi uma adaptação que também é de uso e costume. É uma oportunidade. Os caras faziam os postes que são feitos para torcer, que é usado na defesa metálica, no guardrail, e ele feito para trabalhar junto com a defesa, junto com a energia aqui. Ele torce para poder segurar. Né? E aí falaram, poxa, a gente está fazendo isso, aquele poste é muito grande, vamos pegar e vamos usar o perfil C. Até para otimizar, para melhorar na linha de produção. Já faço isso. E aí se criou uma linha. Tinha estudo de vento? Sim, mas nunca ninguém apresentou. Né? Porque eram as grandes indústrias de aço que chegaram, propuseram, e o mercado na hora aceitou, porque era mais barato. Né? Menos pesado que o perfil I. Isso, porque é aquilo, né? E por óbvio é mais barato, porque por peso, Você imagina 24 metros quadrados de placa sendo colocado num perfil I. Dois perfis, né? A bitola que tinha que ser o perfil I, quantidade de aço que se gastava ali. O perfil C veio salvar essa questão e otimizar. Eu tirei um monte desses aí da pista. Então é isso, assim, a gente tem essa questão, tem o pessoal, a maioria do pessoal é conservador, isso não é só no Brasil, é mundialmente, né? E tem os terraplanistas também, tem de tudo, né? Os que acreditam. Tem de tudo. Tem os caras que olham, sabem que tá errado, mas querem vender uma ideia, e a gente batalha com isso o tempo inteiro. E só uma curiosidade, é que a gente vê algumas pessoas falando, claro que a gente sabe que não, mas a gente vê algumas pessoas falando, ainda falam, com relação ao aço tudo bem, com relação ao suporte colapsível tem testes, é ensaiado, e a madeira, tem algumas pessoas que falam, não, mas a madeira é colapsível. É engraçado. A gente estava falando deles agora. É engraçado isso. São os terraplanistas. Que o Fabinho existe o seguinte... Você não consegue nem ser uniforme a madeira, né? Você não consegue garantir. É que a palavra colapsível, ela leva ao pensamento errado, né? Porque assim, tudo é colapsível no mundo. Depende do tamanho da porrada. Se vier um meteoro grande, a Terra colapsa, né? As torres gêmeas colapsaram com o avião, né? Sim. Então, o termo colapsível, ele quer dizer que você tem um produto que foi projetado para se deformar de maneira controlada, sem riscos aos ocupantes do veículo. Essa é a definição. E já pensando no veículo, no carro, na caminhonete, no ônibus. Sim, teoricamente pensando nisso, né? Dentro de uma média do estudo, porque assim, os caras lá fora assim, já estudam isso há bastante tempo. Né? Você pega o mercado americano aí, desde os anos 70 tem poste breakaway, que eles chamam lá, que é um outro sistema. Um sistema de soltura de base de parafuso, né? Que precisa ter toda uma construção para que aquilo ative. Né? A gente trabalha num sistema meio de Eldin, assim, é um sistema de submissão, é um pouco diferente, aliás, é total diferente, mas eles têm a mesma função, Sim. que é fazer com que os ocupantes do veículo não se machuquem no caso do impacto. Né? Ele tem que trabalhar de forma controlada, você projeta isso, e aí depois você vai fazer os testes, os crash tests, para poder provar que todos os parâmetros que são necessários para que estão nas normas europeias e americanas estejam dentro desses parâmetros para você ser considerado um produto seguro, aí o colapsível. E aí entra na questão da madeira, que já foi testada e verificada pelo Instituto de Transporte do Texas, principalmente na mudança das normativas americanas, onde deixou de ser utilizada as novas soluções, corrija-me, Fabinho, se eu estiver errado, Sim. para o manual de dispositivo de segurança viária, usado nas rodovias, fez o teste com a madeira e a madeira não se comporta de forma homogênea quando testada. É o princípio básico de um produto dito seguro, se comportar de forma conhecida e segura dentro dos parâmetros a qual ele foi testado. E a madeira não faz isso. A gente está falando de engenharia, né? Engenharia é isso. Sim. É isso, né? Como eu falei, uso e costume, né? Então, o que acontece, assim, algumas pessoas pegam existe uma literatura antes da NCHRP 350, eu não me lembro o nome da norma, era NCHRP 200, uma coisa desse tipo. Isso lá em 89, 90, eu ainda era criança.
E aí tinha uma indicação... Marcelo já trabalhava. Já Não, Marcelo já trabalhava. Já tava no trecho. no projeto. Já tava no trecho. Mas já. desculpa. Eu era adolescente na época. É. E o pessoal indicou no mercado americano um tipo de madeira, de uma árvore específica, de uma bitola específica, que poderia ser usado em alguns casos. Né? Então, existia uma indicação lá no mercado americano. Mas na época, na pandemia, entre 19 e 21, o Instituto do Texas, junto com o Federal Highway, uma pesquisa muito extensa, eles retestaram produtos que eram assim de prateleira, que eram os uso e costume, ou os bem antigos, os produtos que já que tem patente aberta, esse tipo de coisa, né? A gente usa esse produto já há tanto tempo, vamos ver como é que ele se comporta. Vamos ver porque isso. porque o certificado né, de segurança, ou de colapsividade, ou o certificado das defensas, a marca CE, ou a carta de elegibilidade americana, elas são proprietárias, é da empresa. Eu faço um produto idêntico visualmente, mas não é a mesma coisa. A empresa precisa ir lá, precisa testar, porque tem todo um processo em volta disso. E aí eles retestaram alguns produtos que eram produtos... o tubinho de aço, por exemplo. Retestaram o tubinho o PPzinho. Tá. Né? O PPzinho não é seguro. Né? A madeira não é segura. E quem está falando não sou eu. São os estudos. É o Federal Highway Sim, e a Universidade do Texas. Alguém estudou isso, não é? Mas o pessoal quer provar isso, não sei por que motivo, que coloca o diploma em risco. Em jogo. Em jogo, né? Não faz para mim o menor sentido. Porque aconteceu uma coisa muito louca quando a gente estava iniciando nosso processo em 2015, foi o primeiro teste nos Estados Unidos que a gente fez, e aí a gente chegou para o meu pai, na sabedoria dele, né? Figuraça, tudo quem do mercado conhece, quem conhece o Pedrão, Sim. é uma figura, né? Aí eu e meu irmão, a gente super inseguro, a empresa ainda patinando, né? Com dificuldade naquela época da crise, né? Uma crise de governo que tava, o mercado tinha caído muito. Aí a gente falou assim, pai, estamos botando um dinheiro danado nisso. E se a gente chegar lá e não der? Aí ele falou, nós vamos vender poste de plástico. Acabou, cara, acabou. Entendeu? Agora você não pode propor para o mercado uma coisa e entregar outra. Entendeu? Sim. Você não pode dizer que seu produto faz isso e ele não faz. Agora, você entrou num assunto, sim. Então, falando do poste de plástico. Então, o poste que vocês têm é um poste de plástico, mas, né, um poste reciclado, testado, ensaiado, comprovadamente. Sabe-se o comportamento numa situação de impacto. E os outros que a gente vê aí no mercado, que tem outros aí que também vendem a ideia de colapsível, vendem a ideia... Como é que é? A gente podia colocar o vídeo ali, mostrar, deixar um pouquinho passando, para o pessoal entender do que a gente está Claro, falando. claro, vamos sim. O Fábio tocou nesse assunto exatamente, não é porque o produto é semelhante que você fez o teste, ele pode aderir por adesão. Se fosse assim, seria muito fácil. E não é. As nossas normas brasileiras, que são referendadas aí pelo Código de Trânsito Brasileiro, pelos seus manuais, precisam ser seguidos por cada produto. Se você inventou alguma coisa que é semelhante em comportamento, em natureza de industrial e tudo mais, você tem que ir lá testar. Né? Você não pode dizer que é Coca-Cola. Você tem Pepsi, Pepsi é Pepsi, Coca-Cola é Coca-Cola. Os dois são pretinhos, os dois saem gás, os dois têm um sabor de acordo com cada um, mas não é a mesma coisa. E o que existe hoje no Brasil é a bandalheira da falsificação. Porque o fato de ter um produto que é produzido de plástico ou da mesma natureza do nosso produto não quer dizer que ele seja colapsível também. E o Brasil tem esse hábito, infelizmente é uma cultura do Brasil, você tem um termo chamado poste colapsível ecológico ou poste ecológico colapsível. Aí vira poste ecológico, barrote ecológico, pontalete ecológico e o colapsível sai de voga, tá certo? A gente tem que ter atenção quando a gente fala de certificação, de empresas que trabalham com qualidade, de estar atento às normativas e às verificações periódicas dos produtos utilizados e aplicados. O produto de vocês, ele tem uma numeração. Tem. Existe um controle. Tem um controle. Sim, você diz a peça unitária? Ou você fala em termos genéricos? O lote, a gente controla o lote. O lote. Sim, ele é rastreável. Se eu for comprar um lote, uma construtora, uma concessionária, ele tem essa rastreabilidade. Tem. Eu tenho como dizer que aquele material, e é muito comum com a divulgação, com a massificação do uso da solução,
porque os gestores têm utilizado os postes colapsíveis com uma visão não sustentável, não é uma visão de segurança viária, por economicidade. Então, ao defender os obstáculos fixos, os usuários dos obstáculos fixos com o dispositivo que até então, até 2018 era dessa forma, ele gastava muito mais dinheiro para fazer uma via segura. Com os postes colapsíveis, a gente mudou o uso de alguns obstáculos fixos. Então, mas isso exige um controle nosso. Então, se você me disser que o poste deu um problema, a placa entortou lá com o seu poste. Aí eu vou verificar o lote. Verifico o lote está todo rastreado. O material está bem feito. Então, meu amigo, dá uma verificada porque você usou ou erro de projeto, ou erro de instalação, ou as duas coisas. Sim. Porque é o que tem acontecido pelo Brasil afora, tá certo? O que nos levou, né, Fabinho, você pode falar sobre isso, a fazer esses inúmeros testes que a gente está fazendo aqui. Nós temos 13 ou 14 testes oficiais? São 15. 15 testes oficiais. 15 testes oficiais. Normalmente são 2, né? O pessoal faz 2 testes, passou, segue a vida, né? Só que a gente vê muito problema na instalação. Sim. A gente tinha postes instalados antes da certificação, já como postes comuns, né? Em situações que não tinham sido testadas. Então, a gente, por segurança nossa, por respeito ao nosso cliente, a gente resolveu investir a fundo nisso, né? Aprofundar realmente e saber e assim, qual que é o comportamento. tem todo um conjunto de problemas aí, porque assim, a gente é brasileiro, né? O brasileiro se acha menos do que os outros, né? Se você vai para países do terceiro mundo, normalmente a gente fica lá olhando o europeu, o americano, a gente sempre acha que eles são melhores do que a gente. Então, quando chega qualquer empresa aqui com um produto de fora, o pessoal nem questiona. Né? Mas quando é uma empresa brasileira que está desenvolvendo, o pessoal torce um pouco o nariz. É o complexo de vira-lata, né? A gente não acredita na gente mesmo, a gente acha que a gente é menos. Então, a gente tem que provar mais do que os outros de que a gente faz a coisa adequadamente. Então, só para um exemplo, por exemplo, a gente tem inúmeros testes aí. Você vai ver teste batendo 2 postes, você vai ver teste batendo um poste só. Quando bate num poste só, solta a fixação. Tudo isso foi projetado, né? Sim. Aí você vê poste batendo a 1,20 m, poste batendo a 1,50 m, poste batendo a 2,10 m de altura, com distâncias maiores, menores, tudo isso em cima de norma. A norma prevê várias situações, né? Mas se você pegar alguns técnicos do setor, eles vão questionar coisas que estão testadas e dizer o contrário. Por quê? Porque um produto americano só pode usar daquele jeito. E aí ele ignora toda... Que você fez. Todos os testes, tudo que foi realizado. Por qual motivo? Eu não sei, mas aí volta o terraplanismo, porque vai olhar lá para fora, sendo aqui que nós temos 500 mil postes instalados no Brasil, nenhum sinistro, com fatalidade, com Quer dizer, machucado grave. Ele cumpriu a missão dele. Sem dúvida. Até quando instalado de forma equivocada. Exatamente. Ele é impressionante. Isso, não pode falar isso. Mas assim, acontece de a gente pegar acidente na rodovia com instalação errada e ele Mesmo ativar. assim deu certo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para a galera saber, ficar bem inteirada do seu produto específico, do produto da EcoPost. Então, este produto, você confecciona ele aqui no Brasil, você fez o projeto, confecciona aqui, aí você embarcou ele lá para a Europa, fez os testes, pô, legal, aprovaram os testes, e aí você fabrica ele aqui e vende ele aqui para a América do Sul, etc. Isso. É tudo feito aqui, é material nosso aqui, brasileiraço, feito aqui. Testamos lá fora? Testamos. Sim. Mas ele é feito aqui, com produto nosso, tecnologia nossa, feito no tudo Brasil. aqui. Então isso é pra galera saber. Então o material eu ainda tive a oportunidade de fazer uma visita na fábrica da EcoPost. É verdade. Fiz lá uma visita, eu vi todo o trabalho que eles fazem. É um trabalho muito bonito. Né? Ele começa no material reciclado, separado o material reciclado, o que é bom, o que vai aqui, o que vai ali, o que vai aproveitar. Né? Tem toda aquela limpeza. Porque não é qualquer plástico também, né? Não, é selecionado, é selecionado. A gente brinca que é tipo o blend da Coca-Cola, né? A gente tem uma fórmula, e essa fórmula que faz o poste dançar desse jeito, que tem um vídeo aí que mostra que
ele dança, né? Uhum. Então, que ele não rompe, não racha numa situação normal, né? Então, tem que ter esse cuidado, né? A certificação, ele é um passo bem grande para uma empresa. A certificadora nos perguntou, quando a gente estava na fase mediana do processo, falou: se vocês têm certeza que vocês querem certificar isso, você sabe que isso é um caminho sem volta, você sabe o tamanho da responsabilidade que vocês têm com isso, o que isso pode gerar? Ou seja, se eu mudar a fórmula, se eu errar alguma coisa, eu posso sofrer uma sanção séria. Exatamente. Né? E em termos de reciclagem, hoje são 15 toneladas por dia de material reciclado. É muita coisa. 15 toneladas Quase por 500 dia. por mês. Aproximadamente. São A gente- 300 toneladas mês. Na média. Nesse ano de 2024 está em torno disso. 2023 a gente chegou a ter Deu um quase pouquinho mais. 400 toneladas mês. E Cara, fizer uma continha meio por baixo, isso é absurdo o que vocês tiram muito. de lixo, E que vai pra natureza, de coisa E o legal é que plástica que vocês transformam num negócio que inclusive vai salvar a vida Vai do salvar cara. a vida. esse plástico é um plástico que você tem, que a gente está em contato todo dia, né? É o óleo do carro que vem naquele plástico Uhum. lá, que é super difícil de reciclar. Sim. Em casa. Que contamina, né? Tudo que é produto químico, né? O sabão líquido, É. amaciante, né? O cloro, tudo isso que esse plástico que não pode voltar para consumo, né? Que vai Sim. botar perto da mão, da boca, é o que a gente utiliza para Ô, fazer Fabinho, o e deixa eu te fazer uma outra pergunta com relação à realidade nossa do Brasil. Porque o que acontece? Você me falou aqui uma coisa importantíssima, que a gente tem esse problema em todos os setores de segurança viária. Quando você fala assim, eu não posso mudar a fórmula, porque eu sou categorizado lá como um produto ensaiado, se eu mudar a fórmula para baratear o meu produto ou para fazer alguma coisa, a pena é a vida de alguém que vai bater lá. Isso é claro. E a gente tem um problemaço, cara, em outras áreas, tanto na confecção de placa, o cara vai usar uma película uma inadequada, película, ou sei lá, ou alguma estrutura diferente, ou até no próprio poste. Na tinta que você falou, a gente tá falando de Coca-Cola aqui, cara, a tinta é um problemaço, porque como ela é receita de bolo, só que assim, a receita de bolo eu entrego para você e entrego para sua avó. Quem é que vai fazer melhor? A receita é a mesma. Eu não sei Mas nem fazer, vai soar. Entendeu? Só que o que a gente vê no mercado hoje é que a galera vê aquilo ali, ó, um ou outro, né? Não são todos, né? E o cara fala, pô, é fácil, eu vou fazer. E aí você vê, eu particularmente já vi empresas aí fazendo tinta em betoneira, cara. Eu já vi. E isso vai para delinear uma via que passa centenas, milhares de veículos por dia e tal. Então, assim, o que você acha hoje dessa parte, de uma maneira geral, o Brasil hoje? Em que caminho que a gente está com relação a essa demanda, essa dificuldade aí? Olha, todo lugar tem gente fazendo direito, tem gente fazendo errado, né? Isso, ponto. A gente aqui está sob o domínio da lei de Gerson, né? Então, e a gente sempre acha que não vai acontecer nada com a gente. Então, é prática comum você fazer diminuir a qualidade, né? Ninguém vai pegar, ninguém vai perceber e tal. É prática comum, tá? Não posso afirmar que todos fazem ou que... Eu não acredito que todo mundo faça isso. Mas acho que uma boa parcela, sim, não tem essa responsabilidade, né? E não entende o tamanho do problema que é na segurança viária, né? O cara pegar e colocar um poste ou um guarda-rail que seja falsificado, né, é a mesma coisa que dar uma vacina para alguém falsificada. Sim. Você vai tomar um remédio para o câncer, o cara te dá um placebo, né? O placebo é um remédio que não tem função nenhuma. Então, assim, é uma loucura, né? O cara se expor a isso, correr esse risco, botar outras pessoas em risco. E aí, quando ele faz isso, ele põe também a família dele, porque ele se desloca. Em algum momento, ele vai tá passar ali, por né? ali também, cara. Em algum momento ele está ali. Então, assim, existem muitos casos do pessoal fazer essa besteira, né? Contar centavo, né? Ganha-se menos, cara. A gente só usa um palito. A vida não tem preço. Meu pai fala, eu só uso uma roupa por dia, almoço uma vez, janto uma vez. Eu não preciso
Né? Precisa de tudo isso? O que esse centavo vai fazer diferença para você? Você ter uma empresa organizada, salvar dinheiro, saudável é uma coisa. Outra coisa é ganância desenfreada, né? Então, ou uma competição desleal, né? Se torna desleal, né? Se torna desleal. É muito interessante o que você estava falando, Rafael, porque, como eu falei lá atrás, o Brasil hoje pensa a segurança viária. Os órgãos públicos, os gestores públicos, estão começando a pensar em segurança viária, até por força da coação, vamos dizer assim, das leis que estão mais rígidas, mais severas, tá certo? O Poder Judiciário tem denotado uma especial atenção aos sinistros de trânsito. Então, a gente percebe a sociedade preocupada com isso. A sociedade não quer levar mais 10 horas para fazer um caminho. Vocês levaram 3 horas e pouco para chegar aqui, tá certo? Não quer mais isso. Então, existe um movimento da sociedade como um todo para isso. Isso gera o seguinte: há 30 anos atrás, sinalização custava 2% de um orçamento de uma rodovia. Hoje, sinalização faz parte de um conceito de segurança viária e o projeto Segurança Viária hoje custa 7%, 8% da rodovia. Isso gerou uma demanda e um aquecimento do mercado muito grande, de uns 7, 8 anos para cá aproximadamente. E aí começou a aparecer os oportunistas. Todo mundo tem direito a um lugar ao sol. Porém, tem que saber fazer a coisa certa. Porque o governo tem se esforçado em melhorar os seus editais, em fazer novas diretrizes com base na segurança. O legislativo tem procurado melhorar. Nós temos aí a Lei 14.123, se eu não me engano, que é a nova lei de licitação, que fala do estudo técnico preliminar, que fala da questão da responsabilidade técnica, que fala das notas técnicas que precisam existir. Então, o Brasil está nessa comoção. Não dá para o cara achar que ele vai fazer tinta na betoneira e vai vender por uma concessão que é exigida pelo poder público um nível de qualidade e de excelência absurdo. Então, é um trabalho a 4 mãos. O governo tem que fazer o papel dele, fiscalizar de forma correta, tá certo? Porque o Brasil é gigantesco, é um desafio absurdo. As concessões que são poder concedido estão fazendo o trabalho dela por força dos seus planos de exploração rodoviária. As empresas têm que fazer o papel deles de forma correta e o que a gente viu no Brasil é empresas se submetendo a preços absurdos, entregando serviços desacreditados e que desabilitam as boas empresas a continuar investindo em tecnologia, em certificação e produtos de qualidade. Tá? Então esse é um problema que a gente tem sério. A gente tem que parar com essa visão. É um trabalho íntegro, tem que começar a expurgar esse povo, tá certo? Para que a coisa possa acontecer de fato. E você falou exatamente o tema que eu ia começar, que a rodovia segura começa no projeto. No projeto. Você acha que hoje a gente, os projetistas que estão vindo, porque a gente tem aqueles mais maduros, mais velhos, das rodovias mais antigas e tal, tá vindo uma gama de projetistas novos e tal, como você enxerga isso aí? Você acha que esses caras novos estão... Porque assim, ó, a gente tem o cara mais antigo, mais conservador, que fala, eu não curto novidade. Tô falando curto novidade porque eu não sei a palavra usar aqui, mas eu não vou usar essa novidade, esse aqui sempre deu certo, eu vou fazer assim. E agora tem os projetistas novos que estão com um ímpeto maior, porém são facilmente... cooptáveis. Isso. Assim. Eu diria para você, embora eu não saiba pescar, mas para você jogar uma rede de tarrafa, todos os nós tem que estar bem apertadinho, certinho, senão um vaza, um fura. E aí fura e foge, sai tudo errado, sai tudo por ali. Então, nesse mercado em que nós estamos, no mercado da segurança viária, primeira coisa é ter o legado e a visão de salvar vidas, de fazer o melhor em prol da população que usa as rodovias. A segunda coisa é estar preparado para isso. Ele precisa estar preparado para isso.
Eu sou da época que projetos de sinalização era ruazinha assim, com 2 pauzinhos, botava a placa, quadro de placa. Ainda tem gente que pensa assim. O Fabinho mesmo falou aqui que a Ecopost foi uma das primeiras empresas que hoje pertence ao grupo Renova a projetar e fazer cálculo de carga de vento para a placa. Quem faz isso num projeto de sinalização? Eu costumo falar isso nas apresentações. Eu falei, Essa- última. A gente toquei precisa, bastante a nisso. gente precisa prestar atenção nisso. Ninguém faz cálculo de fundação. Tem que ter cálculo de fundação. Ou pelo menos uma análise genérica, uma visão geológica daquele teu terreno, para você saber se o terreno é assim, a fundação é assada. Se o terreno é assim, a fundação é assim. Então Tem- não existe. Bota a placa aí, eu preciso que coloque essa placa rápida aí. E Coloca. tem que tirar o bumbum da cadeira e ir lá no local. É o que a gente falou, essa parte de geologia e tal. E eu tava conversando com o pessoal do DENIT e o que acontece? Às vezes o cara coloca uma carta lá, coloca um projeto lá na mesa, a gente vai fazer isso. Então ele soma as coisas que ele quer, ele compra no mercado. É isso. Só que o que acontece? Não foi projetado o local, não foi. Às vezes Foi está lá no analisado, projeto, não foi- mas o projeto ele é de 5, 6, e acontece muito. Normalmente 5, é 6, isso. 10 anos atrás. Agora no local tem uma árvore enorme que cresceu lá ninguém e já sabia. não dá para você colocar a placa atrás. O gestor já botou a terceira faixa, nem tinha mais a terceira faixa ali naquele lugar. Então, é muito complicado. Mas o Brasil está tentando acertar. A gente precisa, com as boas empresas, os bons parceiros, temos aí algumas associações trabalhando em prol disso. Você tem a ABSEV, a Associação Brasileira de Segurança Viária, trabalhando em prol da qualidade. Você tem a ABETRANS, que são empresas que reúnem as empresas de sinalização, fiscalização eletrônica e demais serviços dentro do prol da segurança, buscando mostrar para a sociedade técnica que é preciso fazer diferente. É preciso fazer diferente. Você vai ser penalizado por um produto que você colocou e não laudou de forma correta, por um produto que você burlou porque era igual, parecia Coca-Cola, mas não era. Então, você vai ser condenado por isso. O seu projeto que você cobrou para fazer um projeto de sinalização, que não tem nenhum estudo de fundação, não tem um detalhe técnico, o cara vai lá e botar poste colapsivo. Mas como assim botar poste colapsivo? Qual? Que tipo? É o poste metálico, o americano ou o europeu? É o poste ecoposte ecológico? Qual o tipo de área de placa? Qual a região em que você está botando isso? Qual é a carga de vento? Não tem isso. Então a gente tem que aprender a pensar da forma correta. Sabe? A gente tem que aprender a pensar de uma forma não esquecendo o foco. Por que você tem uma empresa de sinalização? Por que você tem uma fábrica de produtos de sinalização? Por que você tem uma empresa que foca na questão da segurança viária? Tá? O ganhar dinheiro tem que ser consequência. O fazer certo é o mote. O dinheiro, para quem faz certo, vem com certeza. Tirar o Ctrl-C, Ctrl-V lá, né? Porra, isso aí é a melhor coisa que existe. Ctrl-C, Tirar Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V. Eu tem venho que da área dar- de projeto, rapaz, Ctrl-C, Era Ctrl-V, uma você vai maravilha, entregar um né? relatório de Goiás, aí tá lá escrito que é de Belo Horizonte, ó. Isso tem complicado. bastante. Então, a gente tem E que sem, aprender. não, e sem falar quando tá lá, de acordo com o manual de sinalização do DR do estado tal. É E isso. você tá no estado No outro do lugar, outro no outro lugar. Cara, Então, Outro realmente é isso. Só que eu acredito que isso vai mudar, isso tem que mudar, e é papel, sim, nosso. Essa é a intenção do podcast. É. Também, né, Rafa? Tô na pista, veio aqui Então, pra a isso. pista veio para isso. É. Só que isso vem acontecendo, nós que estamos não há tanto tempo, que nem o Marcelo, nem menos, a metade. Um terço do Quase Highlander. Mas só que há um tempo atrás nós vimos o quê? Nós nem tínhamos rodovia. As rodovias eram esburacadas, eram controladas por buracos. Hoje a gente já pensa, hoje nós já temos rodovias melhores, trafegáveis. Aí a gente começa a pensar na segurança viária, e é o que vem acontecendo. E a primeira conversa que eu tive, o meu primeiro contato com o Pedrão e com o Fabinho, realmente foi a respeito disso, que recém tinha sido criada a 15486. 15486, alguém lembra a data? De 2012, né? 2012. Não, Acho que a a primeira primeira série 2008. 2007. 2007, mas ela 2007. foi revisada em 2012, 2012. Quando pegou, né? Quando pegou. Foi 2012 que ela foi revisada. Foi quando começou a ser cobrada pelas agências reguladoras, começaram a Exato. cobrar as concessionárias. E o nosso contato foi o quê? Justamente porque a gente precisava de soluções. Tudo era muito novo. Né? E isso ainda é novo, ainda é recente. Entre que a gente conversou até a validação
desse conceito, ele levou quanto tempo? 10 anos? Mais ou menos. Mais ou menos Mais ou isso. menos Mas ainda tem muita gente que não entende, mas a virada foi em 2019, quando certificou, né? Então foi praticamente uns 8, 9 anos. Isso. E rodovia, a rodovia mesmo, quando a gente fala em segurança viária, a gente começa a falar quando? A partir da revisão da 15486 em 2012. Não, a última revisão foi 2016. 2016. Mas acho que começou a falar em segurança viária, que eu comecei a ouvir isso, porque até então era o quê? Proteger a placa, mas era para não amassar a placa, era proteger o poste para não... Mas a indústria automobilística também era assim, né? Era o opalão, né? Os carros super pesados. Hoje em dia os carros são feitos para desmontar, né? Sim, para que a gente, para que o usuário... habitáculo fique... Isso, habitáculo. Ele separa o motor. Isso. A história do Brasil de rodovia pavimentada tem pouco tempo. Acho que da década de 50, que as rodovias começaram a ser pavimentadas, né? O Brasil tinha lá 5, 6 mil quilômetros de rodovia pavimentada na década de 50. Então, a evolução do conceito de segurança viária é que fez e está fazendo toda a diferença. Antigamente, rodovia segura era uma rodovia pavimentada, só pavimentada. E aí começa a aumentar a frota de veículos, começa a acontecer os acidentes, aí você começa a falar, não, tem que botar sinalização, não é mais uma tintinha aí, tem que pintar. Eu já cansei de brigar com um engenheiro de obra, que ele pavimentava e ele queria mudar a posição da faixa longitudinal 10 centímetros para cobrir o defeito da pavimentação. Eu falei, não senhor, não vai, é aqui. Faz então, de novo. Então, esse conceito foi mudando. E aí a gente chega onde a gente está hoje, né? Que o objetivo, mais do que o direito de ir e vir, é ir e vir com segurança. Sim, é ir e voltar mesmo. Hoje eu acredito que a gente está caminhando para um futuro mais seguro, né? A gente tem evoluído bastante nesse sentido. Com essa questão do ecopost, o desenvolvimento que a gente fez e toda a testagem, a gente também pensou em se aventurar fora do país, né? Nós vamos tentar levar essa tecnologia, que ela é única, para outros países também. Então a gente começou ali, Uruguai, a gente está bem posicionado no Uruguai, Chile, a gente está iniciando um trabalho. Bacana. Né? A gente também conseguiu algum espaço na Europa, hoje a gente tem algumas instalações na Holanda, né? Muito em cidade. A gente tem um trabalho de aprovação finalizado na Inglaterra, no Reino Unido. Então, e assim, qual que é o lance, né? Aqui, o mundo não usa esse tipo de tecnologia, porque elas sempre foram muito caras, muito complexas, tem que fazer uma estrutura muito grande, e às vezes as soluções elas podem ser mais simples, né? Então a grande virada de chave que o EcoPost fez aqui, de se tornar um produto escalável, é que ele é acessível, ele é economicamente viável, né? Ele não é caríssimo. E mesmo você fabricando aqui, perdão. Sim, nesse momento sim. Você mandando para fora, a fabricação ainda é aqui. É aqui, por enquanto sim. A gente tem projeto de montar unidades Fabris, até para recolher, no conceito de economia circular, né? De você recolher esse resíduo localmente e trabalhar ele localmente, né? Então isso vai acontecer, mas ele precisa de uma maturação, um projeto que o mundo inteiro é conservador, entendeu? Não é só aqui. E a gente vê, por exemplo, países europeus, só a Inglaterra que tem um trabalho mais forte de postes passivos, né? Aí você vai para os Estados Unidos, não. Os Estados Unidos o país inteiro é lotado de poste colapsível. Um pouco diferente dos nossos aqui, o conceito lá também é diferente, mas tirando isso tem o Brasil. O Brasil se destaca, mas por quê? Por causa dessa questão do custo. Né? Porque se a gente tivesse trazido aqui um produto comum lá de fora para cá, que seria o primeiro passo, você não ia ter preço. Né? E aí é que faz a diferença, a grande diferença das concessões. Né? As concessões eles fazem conta. Sim. Né? Essa parte é importante. O sucesso do EcoPost está muito com relação à conta. Se eu botar o EcoPost, eu não ponho nesse ponto aqui, eu não protejo. Mas eu podia botar madeira é mais barato, mas aí não é seguro, aí será que eu tenho? Aí fica essa conta toda. Bota lá um perfil de aço, protege, fica mais caro. Né? Então assim, mas assim, botou EcoPost, protege,
tanto faz, assim, hoje, se você tiver uma linha de defesa, então já está protegido, eu não vou colocar um colapsível atrás. Está certo esse conceito? Não está certo. Qual que é o nível de contenção? Vai segurar o quê? Hoje não se Então, conhece. Quer dizer, os novos são ensaiados, você conhece. Mas os que estão implantados, que é a grande maioria hoje, não se conhece. Então, mesmo os conhecidos, o que é H1 segura o quê? O que vai acontecer no pós? Às vezes o pessoal questiona assim, mas o poste colapsível seu é não absorvedor de energia, ou seja, ele é um poste que freia pouco o carro, né? Vamos usar um poste para conter. Poste não foi feito para conter. Eu estou ouvindo que você é uma loucura isso. Você está ouvindo Tem o povo aí, o povo queimando diploma. Tem um povo aí querendo vender dizendo você falou que... assim, o seu poste absorve pouco. Pô, ainda bem? Eu estava aqui pensando, ainda bem que absorve pouco. Então, a ideia não é essa. Então, o conceito americano, por exemplo, ele entende que dentro de um sinistro, o único envolvido são os ocupantes do carro. Né? Pode acontecer alguma coisa, mas eles pensam assim. Não estou dizendo que está certo, está errado. Né? O europeu já pode pensar um pouco diferente, dependendo do país. Então se tem um lugar que tem muita gente, eu vou colocar um poste de alta absorção. Eu não colocaria um de alta absorção, eu colocaria uma defensa. Entendeu? Redireciona o Porque cara. se tem muita gente ali, você não pode fazer que o carro atravesse ali. Porque o poste não tem essa função. A função dele é não absorver impacto, ele ceder. Ele não ser um obstáculo. Ele não ser obstáculo fixo, exatamente. Então, agora, pode colocar atrás da defensa. Tem pouco espaço de trabalho? Coloca lá. Você usa uma defensa de menor espaço de trabalho. Então, você vai gastar menos. Conta. Faz conta. Se fizer conta, tem um belíssimo projeto, muito seguro. Tio, e vocês estão enfrentando muita falsificação, essas coisas? Como que funciona isso? Como que faz para descobrir que o seu é seu, que é certificado certo? Infelizmente, a gente tem no Brasil, hoje a gente estima algo em torno de 10% do que é estabelecido. O órgão público é a maior vítima desse processo. Eles especificam de forma muito, muito assertiva nos seus editais, mas como eu falei lá atrás, a fiscalização nem sempre é eficaz por conta da nossa extensão continental, né? O cara lá no Amazonas não consegue monitorar tudo lá, embora tenha lá uma regional lá para monitorar, mas não tem condições nem sempre. Então, existe gente vendendo igual. Existe gente vendendo, dizendo que não, colapsividade é merchandising. Tá? Existe gente dizendo que essa norma aqui atende, mas não tem nem aquela norma que ele diz que atende. É o genérico. Pode comprar porque caiu patente. Tudo. Pois é, tem gente vendendo para vender. Esse tipo de pessoa, acho que venderia até a mãe dessa forma, porque não é possível você pensar no conceito de segurança viária. Vamos voltar lá, o mote não é fazer dinheiro, o mote é vender segurança viária, é salvar vidas. Minha mãe, meu pai, meu primo, seu tio, que está dirigindo na rodovia e que vai bater num poste que você disse que era quase a mesma coisa. Que colapsividade era merchandising, tá certo? É o mesmo cara que vende a esfera contaminada de materiais pesados, não, é só botar mais, não, ele não tem esfericidade, ele vai lá, não, bota mais que dá certo, tá certo? É o cara que tem uma tinta que é vagabunda e ele, não, reduz a pressão porque vai cair mais tinta, ou então reduz a velocidade para cair mais tinta, que resolve o problema. Não resolve. Não resolve. Está na hora da gente trabalhar, inclusive aqueles que merecem um lugar ao sol, trabalhar em prol da qualidade. A qualidade é a única coisa que resiste ao tempo. E a gente para combater isso, a gente tem divulgado bastante, conversado bastante com os regionais, né? O Marcelo e a nossa equipe tem feito um trabalho insano de levar informação. Sim. E basicamente a marcação, né? Os postes são marcados, são visíveis. Você consegue ver todos os dados do poste, a marcação, ela
Você consegue ver do A carro. marcação indelével, né? Não é É do plaquetinha, carro, essas Não, coisas. a gente É tem, marcação nele mesmo. até 2 anos atrás, É. a gente usava uma marcação Sobre de punção, micropunção, né? Uhum. Baixo relevo. Agora laser. Né? E está evoluindo. Para janeiro vai vir uma novidade aí, uma coisa que vai Olha, balançar. novidade, que legal. Vai balançar as estruturas Que aí, mas vai legal. resolver uma série de problemas. Inclusive Isso é a bom. falsificação. Inclusive Então, falsificação. hoje aqui no Brasil, no mundo, eu acho, né? Nós só temos a Renova, a URP, só a Renova tem o EcoPost. Só. O EcoPost colapsível é só da O Renova. mercado todo tem. A gente tem distribuidores. A Renova Urb é um distribuidor. Né? A gente tem lá em Santa Catarina. Tem a Fundamento Import, nós temos a MF, nós temos... Nossa, tem o Brasil inteiro. Tem distribuidores, né? Mas a Fabricante. marca é EcoPost, o Tem a produto loja. é EcoPost, né? Ele é uma marca registrada, a certificação é EcoPost. Então é isso que tem que atentar. Uhum. Né? Então, se a gente falar hoje de perfil colapsível, só EcoPost. Só. E se você falar por esse perfil colapsível ecológico com o selo verde, só EcoPost. Que legal. Porque é a única no Brasil, na América Latina, que tem um produto com o selo verde aceito em 65 países. Isso. E assim, não é que não tenha outros colapsíveis, tem. O mercado internacional está lotado. Né? Você pega a internet, faz uma pesquisa, liga para um fornecedor lá, fala, quero comprar, o cara vai vender para você. Aí vem competir aqui no preço. Vai competir aqui pelo mercado. Agora, tem que pegar produto que foi testado. Não adianta Você tem que comparar. Não adianta eu laranja ir lá, com laranja, ligar né? lá para a empresa A, falar assim, olha, você tem aí o poste, manda aqui para mim. Aí eu pego, copio ele e coloco no mercado como se fosse da empresa A. Não é. Faz sentido. Acredito que isso não aconteça no Brasil. né? Não acontece muito, não. Mas olha, você já deu uma pitada aí do que vai rolar no próximo janeiro aí, E a próximo gente ano. traz para vocês aí com Traz, exclusividade, hein? traz. Vai ser um negócio... Não, dá pra então, trazer. olha que legal. E isso vem de encontro com o futuro desse mercado aí? Sim. O futuro do mercado da Vem. segurança viária? Cada vez mais o conceito de inovação ele fica latente para as empresas que quiserem ter um lugar ao sol ou sobreviver à irradiação solar. Aqueles que não usam protetor solar Fica muito vão sol. se queimar demais, sabe? Entra, acha que o sol é para qualquer um, entra, se queima e some rápido, pulveriza. Tá certo? Então, eu acho que o futuro da segurança viária, se o Brasil continuar, e volto a dizer, que os grandes fomentadores desse processo são as gestões governamental, município, estado e União, que precisam continuar batendo, evidenciando, dialogando cada vez mais com as boas práticas. A prática da segurança viária, a prática do meio ambiente, a prática da sustentabilidade. Você tem aí uma série de acordos sendo assinados que não são brincadeira, não é para inglês ver, é para brasileiro fazer, e a gente acredita e vai continuar acreditando no trabalho das melhores práticas para poder Nós continuar também. Nós salvando também. A vidas. tecnologia, Isso é né? importante. A gente está num caminho sem volta, tecnologia, né? Não dá mais para Digital, voltar mais para trás. Agora Não, digital, não. então acho que o futuro da rodovia ela é caminhar também para o digital, né? Alguma Sim, coisa claro. A gente já vê bastante coisa digital, até o próprio aplicativo. RDO, o próprio RDO, o o relatório aplicativo. diário de obras, geralmente já Não, tá mas eu digital. digo de uso como o aplicativinho de Waze, por Você exemplo. não chega mais na outro sua aplicativo. casa sem o Waze, cara. É uma Não, coisa então, louca. e ele já te dá as plaquinhas ali no lugar certo, ele já te dá. Ou seja, a gente já tá a passos largos, por exemplo, Sim. não tem volta. Não tem volta. Pô, galera, que legal, pô. Puta bate-papo bacana, né? Não é? Foi bom demais. A gente vai encaminhando para o final. É um pouquinho. É curtinho, né? Mas a gente depois, Nem daqui a passou pouco o faz. tempo. Não, Nem passou. O papo legal é Olha, esse. A gente não sente. E como tem que é. assunto, eu tenho aqui, ó, escrito, ó. Tem assunto pra Tem caramba assunto, pra gente tem falar. muito assunto pra gente conversar. Tem, dá para Seja desdobrar. pro Marcelo. Vamos marcar uma próxima, já. O próprio Fábio tem mais assuntos, mas vamos. É isso aí. Marcelo, quer deixar um recado pra galera? Alguma novidade, alguma coisa boa que vem aí pro próximo ano? Que vocês vão fazer? Não, eu diria, assim, em termos de recado, eu diria o seguinte: faz o certo, galera. Porra, não sacaneia. Pode falar isso aqui? Pode. Não sacaneia, bicho. Faz o certo, compra o certo, utiliza o certo. Porque, cara, o mal é temporário. Agora, fazer bem feito é permanente, Que bicho. legal, Então, boa frase.
Cara, não pensa no cara que está te oferecendo R$9 para você, de serviço para você usar lá, fazer a aplicação da tinta lá e você vai fazer por R$9. Não aceita não, bicho. A gente tava conversando num grupo de sinalização ali agora que o cara tava fazendo um sinal impresso e vou botar o overlay para eu falei, pô, legal, é bom você botar o overlay para não economizar. Que bom. Porque então, Tem que ter vamos, overlay. faz a coisa certa. Tá entrando no mercado agora, faz a coisa certa. Vai sofrer um pouquinho mais, Mas não vai ter trabalho. mas não vai ter retrabalho. E aí, volto a dizer, a galera que tá botando a cara pro sol e não tá botando protetor solar vai se queimar. Tá certo? É isso aí, obrigado, Marcelão. Fabinho, um recado Fazer pra galera? bem feito e mal feito leva o mesmo tempo, né? Verdade. Mas aí, acho que a gente já falou bastante coisa aqui. Eu queria agradecer vocês aí pelo convite e dar parabéns pelo trabalho. Obrigado. Muito legal essa iniciativa. Eu acho que a gente precisa levar mesmo informação, né? E trocar ideia, né? Porque a gente ouve às vezes alguém falando uma coisa, pô, acende uma luzinha e de repente a gente está ali com alguma coisa legal acontecendo de novo, né? Sim. Então, mais uma vez, Ayrton, Rafa, muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece a presença de vocês. Já vamos marcar uma próxima. Foi muito legal o bate-papo. E o bate-papo, como é muito bom, ele vai rápido. Se não é o reloginho batendo aqui, a gente ia conversar pra caramba. E a gente tá na pista mesmo, hein? Tamo na pista. Deve ter. Meu amigo, dê seu recado pra nossa galera. Vamos lá, ó. Nos aguardem. Nosso próximo Tô na Pista. Qualquer coisa, sugere, manda suas ideias, sugestões para nós, escreve aí que a gente vai conversar na nossa próxima. É isso aí, galera. Se inscreva no canal, clica lá no sininho. Já novidades para vocês. Toda semana a gente vai tentar trazer novidades. Conversa boa, bom papo. E você, cara, que trabalha com segurança viária, você tá arriscado, tá aqui com a gente, hein? Galera, uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite para todo mundo, porque eu tô na pista!